Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Hoje no programa a gente vai falar de educação. Eu vou mostrar o sistema Vesper de ensino do Colégio Vesper de Santo André, administrado por padres católicos, um sistema de ensino que alia a tradição do método tradicional, antigo de ensino, a inovação tecnológica, ao uso de computadores, de notebooks, enfim, de toda a tecnologia à disposição dos estudantes. Vale a pena conhecer. Eu também falo de economia e de sindicalismo em 4 blocos do programa. Eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, o Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, que vai falar da desindustrialização, da preocupação dos sindicalistas com isso. E nesse mesmo tema, eu ouço o secretário financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, o Adilson Torres, o Sapão. Portanto, o programa de hoje está imperdível e eu espero você em 1 minuto. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, hoje eu convido vocês para uma atividade diferente. Nós vamos conhecer o Colégio Vesper de Santo André, um colégio que alia a tradição do ensino, uma tradição de mais de 73 anos de história, aqui no coração de Santo André, ao lado da Igreja Matriz, e que concilia esse ensino tradicional, o ensino que hoje tem a orientação pedagógica da Igreja Católica através do sistema Vesper de ensino, alia tudo isso ao desenvolvimento tecnológico, à utilização de ferramentas como netbooks, notebooks, ou seja, aliando o ensino tradicional ao que há de mais moderno na tecnologia e na informática. Eu convido vocês a embarcar comigo nessa história e que bons ventos nos levem até lá. Bem, agora a gente está numa sala do 5º ano aqui com a professora Maria. Ela está orientando os alunos a acessar um site que chama EcoKids, a corrida. Deixa eu conversar com a professora, saber como é que é essa atividade. Professora, dá licença de atrapalhar um pouquinho a tua aula aqui. Aqui a gente tem alunos do 5º ano, 9, 10 anos de idade. Isso, Tá. Eu queria saber da importância desse material pedagógico, avançado, que é um material tecnológico e tal, e esse site que eles acessam, como é que é isso? Qual é o objetivo desse tipo de atividade? No caso aqui, eles estão acessando um site educativo que faz parte de um projeto que nós estamos trabalhando em sala de aula, que é um projeto de história em quadrinhos. Então, essa é a primeira parte da atividade, que eles estão acessando o site
conhecendo a história em quadrinhos, a formatação, como que funciona, para a partir daí eles trabalharem e criarem as suas próprias histórias. Eles depois vão acabar criando as Isso, histórias, a tal, partir não sei o daí quê. eles vão criar as próprias histórias deles. Então, essa é uma ferramenta que possibilita que todos, ao mesmo tempo, tenham acesso ao mesmo conteúdo. O importante é que, com a facilidade que eles têm para descobrir isso, de acessar a internet, né? Dizem que a molecada hoje já nasce com chip, já tudo. Quer dizer, eles acabam também sendo preparados para a vida, para o dia a dia, né? Com certeza, a internet é uma ferramenta importantíssima, mas ela tem que ser usada de forma responsável. Então, é isso que a gente busca fazer, mostrar para eles que a internet serve, além de sites de relacionamento, eles podem usar também como ferramenta pedagógica, para pesquisa, para execução de trabalhos, para uma série de atividades em sala de aula, não somente para sites de relacionamento. Obrigado, professora. Boa aula aí. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, agora a gente está no Laboratório de Química do Colégio Vesper. Eu vou conversar com o professor Gladstone, saber como é que é essa atividade de hoje e um pouquinho dessa cadeira de Química aqui no Vesper. Professor, obrigado, desculpe interromper a aula aqui. Essa turma é do segundo ano, isso, do ensino médio? Segundo ano do ensino médio. Isso, o que é que vocês estão vendo hoje nessa aula? Nós estamos vendo liberações de gases, nós estamos vendo misturas, tipos de misturas, a heterogênea, a homogênea, e eles conseguem entender a parte teórica diretamente aqui no laboratório com a prática. Fica muito mais fácil do aluno aprender a química. Legal. E a gente está falando para pais que pensam em matricular seus filhos aqui na escola, ou para alunos mesmo que estão pensando em entrar no Colégio Vesper. O que o colégio oferece nessa estrutura de laboratório e na sua disciplina especificamente? O Vesper, ele dá condição para todos os alunos colocarem mesmo em prática, aprenderem na prática, colocar a mão na massa, verificar todas as reações. Não é apenas olhar, é mexer e fazer mesmo a experiência. Eles conseguem entender a teoria aqui na prática. Isso vai ajudá-los não só a desenvolver o conhecimento, a adquirir esse conhecimento que vai ser importante para depois, já no ensino superior, o pessoal está pensando em fazer faculdade, para prestar o vestibular, que é algo que se cobra muito no exame do processo seletivo hoje, mas também para a vida, no dia a dia, né? Sem dúvida. A gente, além do mais, eles aprendem a trabalhar em grupo, eles aprendem a verificar a importância do colega ao seu lado para ter um bom resultado final. Legal. O senhor pode continuar a aula, a gente vai continuar acompanhando aqui. A gente continua acompanhando as atividades aqui do Colégio Vesper e daqui a pouco a gente volta. Até já. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057.
Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, agora a gente está na sala do 6º ano do Colégio Vesper. O pessoal está tendo aula de História com a professora Rosimar Rodrigues. Eu vou conversar com a professora enquanto atrapalhar um pouquinho a aula dela. Dá licença, professora. Bom dia. Aqui são alunos do 6º ano, eles estão trabalhando com esses classmates, né? Que são, na verdade, uns notebooks da escola. Como é que é essa conjugação aí de um ensino que mantém as tradições do ensino de história, do Colégio Vesper e tal, mas aliado com o uso dessa tecnologia nova, de ferramentas importantes? Isso. A gente procurou unir aqui o conteúdo de história, no caso eles estão trabalhando com fontes históricas arquitetônicas, lugares turísticos históricos, né? E cada um deles pesquisou um tema, Muralhas da China, Coliseu, e vamos montar cartões postais sobre esses lugares turísticos. Então a gente uniu o conhecimento que eles vão buscando na internet e a tecnologia. Né? E isso prepara com certeza o aluno para os próximos anos e também para a vida profissional no futuro, porque hoje praticamente é impossível, você não consegue fazer nada se você não tiver o mínimo do domínio de informática, de tecnologia, né? E muitos deles, na verdade, já dominam, né? Mais que a gente mesmo. Bom, eles já nascem com esse negócio. A gente que tem uma certa dificuldade para assimilar, mas eles já pegam, já sabem acessar endereço. Estou vendo o pessoal criando uns cartões postais muito bonitos aí, né? Vão buscando as fontes, então eles dominam aí todo o processo, né? A gente só vai orientando na questão para não fugir do nosso tema, que são os pontos turísticos históricos. Mas a questão da tecnologia, na verdade, é ensinar e aprender, né? Eu aprendo muito aqui, porque a meninada sabe... Não tem a menor dúvida. Há quanto tempo você dá aula? Já há 20 anos. 20 anos, quer dizer, pegou da época ainda que não existia internet, né? Não existia notebook, no máximo a gente tinha uns computadores que eram aqueles gigantescos, aqueles da Burroughs, enormes, que tem que perfurar cartão, coisa louca. Mas em que medida você sente que o desenvolvimento da tecnologia, o uso dessas ferramentas, enriquece, inclusive, o aprendizado do conteúdo? É porque, na verdade, eles saem da sala de aula estando aqui, né? Então, o uso da ferramenta dos classmates mais a internet leva-os para longe, distante. Então, se eles estão trabalhando Muralha da China, eles foram até lá, pesquisaram, tiraram imagem. E isso enriquece por demais o conteúdo, que se fosse só de livro, por exemplo, ou só o giz e lousa. Né? Então, eles agregam muito mais conhecimento hoje com essas ferramentas do que nós lá 20, 25 anos atrás. Então, eles saem daqui, os alunos muito mais preparados aí no domínio da ferramenta e no domínio do conhecimento. Né? Quer dizer, acaba chamando muito mais a atenção. E esse aprendizado, a gente pode dizer que ele acaba tendo uma forma mais duradoura, sendo mais perene? Eu acredito que sim, né? Hoje, a juventude de hoje já é visual, né? A parte visual chama muito. E como eles estão criando, a pesquisa é deles, eles vão criando, isso com certeza já integra o conhecimento e já leva para a vida aí, né? Tá ótimo. Essa foi a professora Rosimar Rodrigues. Obrigado. Desculpe interromper a aula aqui, mas a gente vai continuar aqui na escola, vai mostrar outros aspectos do Colégio Vesper em Santo André. Daqui a pouquinho. Pois bem, como eu disse lá no 6º ano, agora a gente vai acompanhar uma aula do pessoal do 9º ano do Colégio Vesper. Eu converso aqui com o professor de Matemática e Informática do colégio, o professor Ayrton Fernandes Paes Júnior. Professor, obrigado por nos receber aqui na sua aula. Desculpe interrompê-la, mas o que é essa atividade de hoje? Então, a atividade começou, foi pedido uma atividade sobre tecnologia. O tema principal era tecnologia e o assunto sobre tecnologia eles escolheriam. A grande maioria escolheu jogos, que é uma realidade deles. Eles adoram jogos online, jogos de videogames, jogos de computadores. Foi feita toda a pesquisa, onde eles elaboraram um trabalho no Prezi, que é um programa online, né, onde eles elaboram toda a apresentação e agora vão apresentar para os colegas.
Bom, o primeiro Xbox, ele não é tão avançado como o de hoje em dia. Ele era conhecido como de segunda evoluções, que disputavam, que na época era disputado com o PlayStation 2, o Nintendo Wii e o Nintendo. Aqui é o logotipo dele e como ele era. Hoje temos o Xbox 360, que é da 7ª geração, que disputa com o PlayStation 3. Ele foi criado em 2005. A diferença entre o Xbox Slim e o Arcade. Bom, o Slim é o que foi por último lançado, que existe o Slim Arcade, que é o de 4 GB, e o Slim Elite, que é o que possui mais gigas. E ele é sensível ao toque em seus botões. E aqui é o primeiro Xbox 360, que é o branco, que ele possui 356 MB. E ele é branco e a memória dele é interna. E aqui é os estilos de jogos com gráficos mais perfeitos, que é os que são mais jogados também. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear. Na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Nesses 2 blocos a gente vai conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva. Tem vários assuntos que eu quero conversar com ele e nos últimos dias a gente viu aí manchetes de jornal dizendo que a indústria da transformação no ABC perdeu 50 mil trabalhadores nos últimos 20 anos, de 2000 até 2009, na verdade de 1989 a 2009. Tudo isso vem sendo debatido, discutido pelos sindicatos, pela força sindical que tem feito reuniões constantes para discutir esse problema de desindustrialização, não só na região, mas no país como um todo. E é sobre isso que eu começo a falar com o Sidão. Sidão, obrigado por comparecer ao nosso programa, seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui nesse programa que tem batido recorde de audiência, e para nós sempre é uma satisfação poder colocar ao telespectador uma posição mais real do que vem acontecendo nessa questão que você acabou de mencionar. E entrevistado por uma pessoa da capacidade da sua pessoa, nada mais oportuno que você conhece o meandro dessas questões como ninguém. Então é importantíssimo que a gente possa
estar conversando aqui e praticamente falando o mesmo linguajar, porque é o seu terreno também. Legal. Então, Sidão, é isso que eu estava conversando, e a gente bateu um papo antes de começar aqui a gravação do programa. Eu conversava com alguns empresários, ainda hoje cedo, sobre isso. E eles pegando manchete de jornal, manchete negativa, mostra a desindustrialização, mostra desemprego, isso não é bom para a economia. É óbvio que a gente não gostaria de dar e publicar esse tipo de notícia. A gente quer que o país cresça cada vez mais. E, aliás, dentro de um plano econômico, fica difícil, acho que talvez para o trabalhador, para o nosso telespectador entender como é que a gente vê tantas notícias importantes de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, essa retração na indústria. Como é que você avalia isso? Não, infelizmente, eu tenho que tecer comentários negativos ao empresário que ainda pensa dessa forma negativa, porque quando é uma matéria que vem veiculada em jornais ainda gratuitamente, é uma matéria que condiz com a realidade. A semana passada, o grupo empresarial pagaram para que saísse uma página inteira no diário, na Folha de São Paulo e no Estado de São Paulo, aproximadamente 2,5 milhões para mostrar esse quadro negativo que a indústria está passando atualmente. É um crescimento negativo no que diz respeito a toda essa situação. Eu vou dar alguns exemplos aqui simplistas, que muitas vezes o empresariado, não vou generalizar, mas muitos empresários ainda têm uma visão retrógrada nesse sentido, de que ele não está sendo afetado. E, por outro lado, nós sabemos que todos eles são afetados diretamente ou indiretamente. Cedo ou mais tarde, ele vai pagar um preço muito alto por toda essa questão que está acontecendo no país atualmente, que é a questão da importação desenfreada, é a questão da Resolução 72, que é a guerra fiscal que está acontecendo nos portos. Então, tudo isso, nós temos que nos unir, e nos unir para que a gente possa cessar essa barrocada aqui, nem barrocada eu não diria, eu diria essa desindustrialização em si, porque está matando a indústria brasileira de uma forma significativa. E isso aí vem acontecendo de uma forma normal. Então nós temos que nos ater a esses problemas, o empresariado brasileiro tem que acordar, nos ajudar a enfrentar esse problema, porque quer dizer que nós vamos defender aqui só o patronato, mas não existe emprego sem empresa. Então nós queremos defender a empresa, junto com os empresários, defender a empresa para que realmente continue os empregos a todo vapor. E já de algum tempo vocês, principalmente da Força Sindical, vêm batalhando nessa questão de defender a indústria nacional, criticando essa importação desenfreada. Na área das montadoras, isso é mais presente ainda. Nesses últimos dias, vocês tiveram reuniões lá na Força Sindical, com presença de representantes da indústria, né? Por que a indústria automobilística não participa disso? A indústria automobilística até foi convidada, mas agora não sei o porquê, que às vezes fica acéfalo a essa discussão, mas na maioria das vezes eles colaboram. Hoje nós estávamos discutindo uma reunião na Força Sindical, e essa reunião com todo o segmento do setor patronal, com o setor produtivo nacional no estado de São Paulo. E a indústria automobilística foi convidada também. E a gente lamenta a não participação da indústria automobilística, porque onde realmente é a árvore de toda essa discussão e os demais segmentos são os acessórios. O principal é a indústria automobilística, onde gera uma quantidade enorme de emprego, onde isso vai alimentar essas questões das indústrias de menor porte. Porém, na hora de colaborar, nesse sentido, eles colaboram. Agora, não sei o porquê que eles não estavam presentes nessas reuniões. A semana passada, Joaquim, é bom lembrar que nós tivemos uma reunião no Senado com o presidente José Sarney, e todos os líderes de partido e líder de governo também, no sentido de votar o quanto antes possível, em regime urgente, urgentíssimo, votar a Resolução 72, da qual você deverá falar alguma coisa a respeito, e já vai colocar em pauta. Então isso é um avanço importante e coube a quem? Ao movimento sindical, onde esteve presente todas as centrais sindicais praticamente envolvidas nessa questão,
o movimento, todas as centrais e todo o setor patronal também esteve presente para que medidas urgentes sejam tomadas em defesa da indústria automobilística. Nós vamos falar... Em virtude da indústria nacional. Sem dúvida nenhuma. A gente vai falar da Resolução 72 logo depois do intervalo comercial, explicar melhor para o nosso telespectador o que é isso. Eu vou te pedir licença para chamar o intervalo. Antes eu quero mandar um abraço para um funcionário da General Motors, ou seja, da tua base ali, dos metalúrgicos de São Caetano do Sul, meu amigo Paulo Sérgio Cavalcante. Eu encontrei com ele na padaria Kennedy e ele veio dizer que sempre foi fã do programa, sempre gostou dos debates, das entrevistas que a gente faz aqui. Hoje ele está morando no Maringá, em Maringá, no Paraná, porque a GM tem uma forte penetração ali e ele faz a relação, ele é gerente de serviço ao cliente, faz a relação com as concessionárias, essa coisa toda. Ele disse que ia assistir o programa pela internet, porque agora, infelizmente, ainda a gente não chega no Paraná, mas daqui a pouco a gente está chegando aí. Então, pela internet ele vai ver esse programa e se você quiser aproveitar, mandar um abraço para o Paulo Sérgio, Sidão. Eu mando um abraço a ele também e vamos vender carro, né? Porque nós precisamos que vocês trabalhem na venda de carro para que a gente possa manter os empregos aqui na indústria. Tá ótimo. E eu te convido a não trocar de canal, a gente volta em 1 minuto aqui com o Sidão para falar dessa Resolução 72, para falar de atividades do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano. Em 1 minuto a gente está de volta. Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o Beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o Frio de Carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente está de volta para essa entrevista com o Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. E antes do intervalo, a gente tinha falado dessa Resolução 72, que vocês, representantes do movimento sindical, estiveram lá com o presidente do Senado, José Sarney, também representantes da indústria. Explica rapidamente para o nosso telespectador o que é a Resolução 72, essa questão do ICMS, dos portos, da unificação de tarifas. O que está acontecendo aí, Sidão? Está acontecendo que essa é uma guerra fiscal que está acontecendo com a questão da importação. Então tem determinado estado que cria lei própria na questão do ICMS e com isso combina com as indústrias do setor e repassa o ICMS para essa empresa. Então essa empresa importa e recebe um lucro de 10% a 12% sem bater um prego, diria assim. Sem fazer nada. Ou seja, não tem produção e tem mas está ganhando de 10% a 12% porque o Estado importa e ao distribuir o ICMS 18% ou 20%, ele rateia para as empresas, para o Estado e para algum outro setor que é interessado nesse processo todo. Então, o que acontece? Nós queremos que seja votado essa Resolução 72, que é do senador Romero Jucá, e na semana passada, como eu falei anteriormente, nós estivemos lá no Senado Federal com o presidente Sarney, os líderes de partido, líder de governo, para que pudesse colocar em regime urgentíssimo a votação dessa medida provisória, dessa Resolução 72, que pelo menos, taxar na origem um percentual para que pare um pouco com essa demanda de que você vá fazer o que quer com a questão do ICMS. Os estados mais
hoje que estão usufruindo dessa questão é Espírito Santo e Santa Catarina. Então, nós temos uma manifestação já para o estado de Santa Catarina, manifestação da Força Sindical e das centrais sindicais, no sentido de colocar um freio em todo esse processo, mas está tendo resistência por parte dos estados, inclusive do governo, onde está chamando seus senadores e parlamentares para que encontrem uma alternativa. Então, o governo também está pensando em criar algumas alternativas para também não deixar esses estados à bancarrota. Então, quer criar uma regra onde realmente vá dar condições em pé de igualdade e não traga um prejuízo direto para esses dois estados, que são os dois estados hoje fomentadores de toda essa discussão. É por isso que a gente vê manchete, outro dia eu vi manchete de uma revista dizendo assim, você nunca trabalhou tanto, a gente vê um movimento da economia muito forte, mas o país crescendo pouco. Não dá para crescer o PIB quando você tem um ganho na especulação do imposto, né, que é isso que está acontecendo. Isso é verdade. Nós temos esse problema da importação desenfreada, nós temos um problema da variação cambial. Eu vou até citar um exemplo aqui, onde foi dito em 2 reuniões da qual eu participei, onde o dólar em 2009 era 1,85, 1,86. Hoje está fechando em 1,78, 1,76. Porém, teve uma inflação de 112%. Então, é inadmissível a indústria fechar as contas nesse sentido e você buscar qualquer ponto de equilíbrio. Eu não estou aqui para defender a empresa unhas e dentes, mas eu tenho que mostrar algumas pontualidades. Você pode trazer qualquer empresa do mundo aí, maior competitiva, moderna que for, que se ela for instalar-se aqui no Brasil hoje, ela não compete com ninguém. É tudo mais caro aqui no Brasil, tudo mais caro, além de que, nesses países de origem, o governo subsidia muitas questões. Então, para que a empresa possa se manter. Nós não queremos aqui que a proteção absoluta das empresas pelo Estado. Nós queremos que dê condições que ela trabalhe. E de competitividade com as empresas de fora. Em pé de igualdade. Sem dúvida. Em pé de igualdade. E a taxa cambial, nesse ponto, ela é extremamente prejudicial, porque para quem exporta, e vocês perderam várias indústrias na base aqui na região, por causa disso, a indústria exportadora sente porque o preço dela chega muito alto lá fora. Né? Não resta a menor dúvida, porque você não tem condições de competir, em hipótese alguma, quando você dá condições de tratamento diferenciado. Então, se você pode competir com qualquer outra empresa, desde que as condições sejam em pé de igualdade. Aí sim, há condições de você buscar um ponto de equilíbrio. Não adianta, igual hoje um deputado estava falando, eu ouvi um deputado falando, de que as empresas brasileiras têm que se adequar a novas tecnologias, novas modernizações, mas só isso não basta. Isso já é um discurso ultrapassado, porque muitas empresas hoje estão modernas, estão se modernizando, mas as condições de competitividade estão muito distantes no que diz respeito a uma série de fatores que está embutido nisso aí. Energia mais caro, água mais caro, imposto mais caro, IPTU mais caro, a questão da demanda também na folha de pagamento, porque o trabalhador leva pouco para casa, mas o que a empresa paga de imposto é uma arbitrariedade. E quem leva mais é o governo. Sem dúvida. A verdade é essa. E que não devolve isso em que saúde, não devolve, educação. não dá o retorno necessário. Cidadão, vamos falar um pouquinho, rapidamente, tem 2 minutos para encerrar o programa. Você promoveu uma atividade importante com as mulheres no sindicato, no sábado. Março é o mês da mulher. Como é que foi essa atividade e o que você tem a dizer para a mulher trabalhadora? Não, o que eu tenho a dizer para a mulher trabalhadora é que ela continue nesse mesmo pico, nessa mesma dedicação que ela vem tendo atualmente, porque a mulher está alcançando cada vez mais ocupando cada vez mais os seus espaços. E a atividade que nós realizamos no sindicato dia 10, apesar que o Dia Internacional da Mulher é dia 8, mas não poderíamos realizar no meio da semana. Realizamos no dia 10, foi extremamente gratificante pela quantidade de pessoas que lá estiveram. Então isso é importante, a mulher cada vez mais participando efetivamente desse processo de discussão, e isso faz com que a mulher realmente alcance
os seus locais e atinja essas objetividades no seu dia a dia. Legal. Sidão, infelizmente esse programa chegou ao final, mas você tem cadeira cativa aqui. Assim que nem você tem lá na Vila Belmiro, você tem cadeira cativa aqui também. Não precisa nem marcar, é abrir a porta e dar entrevista, porque você sempre tem algo importante para falar, não só para os trabalhadores, mas para a população de São Caetano e da região de uma forma geral. Muito obrigado por essa entrevista e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores. Legal, esse foi o Sidão Aparecido Inácio da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, que conversou com você no programa Joaquim Alessi. Mas o programa não acabou não, daqui a pouco a gente está de volta. Até já! Já ouviu falar dos mega lanches da padaria Bela Vitória? Agora você está vendo alguns deles aqui, como o beirute de filé mignon, que serve toda a família, o Dom Pedro I e o frio de carpaccio, inovação para o paladar. Agora que você já ouviu falar e já viu, só resta mesmo é saborear na Bela Vitória, Rua Tuiuti, número 39, Jardim Bela Vista. Não tem filial. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, nesses 2 blocos finais do programa de hoje, eu tenho a honra e a satisfação de receber o secretário financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Adilson Torres, o Sapão. E olha, ele tem muitas coisas importantes para conversar comigo e com você, telespectador, porque as centrais sindicais, no caso específico, a central da qual ele faz parte, que é a Força Sindical, eles vêm se mobilizando nos últimos dias e agendaram para o próximo dia 4 de abril uma gigantesca manifestação onde eles pretendem reunir cerca de 100 mil trabalhadores, empresários, microempresários, ou seja, cidadãos brasileiros que não se conformam com a crescente onda de desindustrialização do país. A gente hoje está sendo vítima de uma série de importações de produtos em função do problema cambial, o dólar ainda baixo, deu uma subidinha, mas ainda está muito abaixo do que deveria. A política do governo para essa área econômica não está respondendo à questão de retomar a industrialização do país. Mas quem vai falar sobre isso? Ele, Sapão, obrigado por comparecer mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Joaquim. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, falando aí com os telespectadores. Sapão, conta para os nossos telespectadores como é que é essa manifestação que vocês estão organizando para o dia 4 e qual é o objetivo maior dela. O objetivo maior dessa manifestação, Joaquim, é contra a desindustrialização do país, né? Hoje, como você muito bem colocou aqui, o país hoje vive aí uma enxurrada de produtos importados, né, principalmente da China, dos países asiáticos, e isso tem feito com que a nossa indústria ela tem perecido muito e nós perdido vários postos de trabalho, né? Então, esse é um ato aí que está sendo organizado pelos sindicatos, as 6 principais centrais de trabalhadores do Brasil e também junto com a Fiesp, né? Porque esse momento que nós entendemos é o seguinte, logicamente que nós temos aí as nossas divergências, cada um tem o seu lado que defende, mas nós estamos vendo que é o momento da gente dar a mão tanto empresários, sindicalistas, trabalhadores, porque no ritmo que está indo, daqui a pouco nós vamos deixar de ser um país produtivo e ser um país simplesmente que comercializa produto, né? E com isso aí a gente corre o risco de estar perdendo vários postos de trabalho no país. Tem um levantamento feito aí recentemente que apontou que nos últimos 20 anos, só aqui no ABC,
nós perdemos 50 mil postos de trabalho na indústria de transformação, que é um número bastante expressivo. Vocês viram isso na base de vocês, né, dos metalúrgicos de Santo André e Mauá, com a saída de algumas empresas grandes, aí, o fechamento, a gente viu o caso da Philips, né, que era uma base importantíssima. Vocês ainda não têm um levantamento, o Diese vai fazer isso para saber, mas vocês sentem no dia a dia essa redução dos postos de trabalho? Não, dia a dia a gente consegue perceber isso, né? A gente vai pedir até ajuda do Diese para estar fazendo esse levantamento, porque hoje a gente tem condições de fazer algum levantamento via as nossas homologações que são feitas no sindicato, né? Mas esse dado aí a gente só consegue pegar ali os trabalhadores que têm mais de 1 ano de trabalho, superior a 1 ano de trabalho, é obrigatório fazer lá. Tá. Quem tem menos de 1 ano, a gente não consegue ter esse controle, né? Então, a gente tem sentido aí, mas mesmo com essas pessoas com mais de 1 ano aí, o número de homologações vem crescido assustadoramente, né? Gradativamente, a cada dia a gente vem tendo agendamento pelas empresas aí, no início do ano mesmo, a empresa a qual sou funcionário, aí ela teve que fazer uma redução lá, cerca de 80 postos de trabalho, né? Então a gente vem acompanhando isso dia a dia e vem nos preocupando bastante. Você me dava um dado que a gente conversava um pouco antes de começar aqui a nossa entrevista, do papel da indústria, do peso da indústria no produto interno bruto do país, o PIB. E que ele caiu de quanto para quanto? A participação da indústria no produto interno bruto, no PIB nosso, né, em 1995 ela era de 27%. 27%. Hoje ela está em 16%. Ela reduziu 16%. Quase pela metade, né? E com isso, logicamente, você vem perdendo postos de trabalho, né? Então, é um número muito assustador para a gente aí, que a gente está vendo isso aí com uma séria preocupação. Agora, se vocês falam desse dado que afeta diretamente a indústria, né, por causa da importação, que vai contribuindo para a desindustrialização, mas essa manifestação, esse ato do dia 4, ele interessa diretamente a todas as pessoas, não só o industrial, mas o comerciante, o prestador de serviço, o trabalhador, o profissional liberal. Por quê? A partir do momento em que você reduz os postos de trabalho, você tem menos dinheiro na economia, você tem menos gente podendo comprar